Meus irmãos, domingo celebraremos, né, o 24º domingo do tempo comum. É o Evangelho de Marcos, estamos, né, ouvindo este ano o Evangelho de Marcos, e vamos lê-lo em duas partes, o trecho do Evangelho deste domingo. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. O Evangelho de domingo passado, né, diz que as pessoas olharam para Jesus e diziam: quem é ele? Ah, ele é aquele que faz bem todas as coisas, faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando Jesus pergunta aos seus discípulos, lá no território de Cesareia de Filipe, quem dizem as pessoas que eu sou, a resposta dos discípulos é equivalente a essa: ele é aquele que faz bem todas as coisas. Uns dizem que é João Batista, outros que és um dos profetas e assim por diante, né? Só gente boa, faz coisas muito bem. Mas Jesus chega a um momento que tem que fazer uma pergunta crucial para os seus discípulos depois de toda a caminhada. Jesus pede uma profissão de fé. E para vocês, quem sou eu? E Pedro dirá: tu és o Messias. Parece uma resposta curtinha, né? Mas mostra Pedro, que responde seguramente pelo colégio apostólico, Pedro faz uma profissão de fé. Este Jesus que Pedro diz: tu és o Messias, Pedro está dizendo: tu és verdadeiramente Deus, tu és verdadeiramente homem. É a realização de toda a nossa esperança. Tu és a plenitude dos tempos. Essa é a resposta de Jesus. Ou melhor, a resposta que Pedro dá a Jesus. E essa primeira parte que eu li terminou dizendo: e Jesus proibiu-lhes severamente que dissessem isso a alguém. Nós já ouvimos muito falar no Evangelho de Marcos do segredo messiânico, né? Jesus não deixava nem os demônios dizerem que ele era o Messias. E agora Jesus diz aos seus discípulos. Por quê? Porque nesse tu és o Messias, nessa esperança retida, contida ou incontida dentro do coração dos discípulos e de todo Israel, havia um sonho de um messianismo político. Sim, de um Messias que viria, né, e dominaria e realizaria todas as coisas que o povo precisava, né? Já que ele é aquele que faz bem todas as coisas. Mas Jesus quer realmente mostrar a profundeza da salvação que ele vem trazer e de como que se realiza a sua vitória incontestável, a sua vitória que ninguém poderá tirar. E aí então vem a segunda parte do Evangelho deste domingo. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes
e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então, Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Essa é a resposta de Jesus. Jesus provoca essa profissão de fé em Cesareia de Filipe, fora do território de Israel. Né? Cesareia de Filipe é Filipe, um dos reis de Israel que construiu em honra de César, né? Um dos governantes que constrói mais uma cidade, né, para o imperador. Então, território praticamente pagão. Para dizer que ele, né, apesar de ser o cumprimento das promessas, é algo totalmente novo, uma mentalidade nova. Essa profissão de fé é realizada fora das instituições político-religiosas de Israel. E Jesus a si mesmo nomeia-se como Filho do Homem, que quer dizer homem, né? É aquele verdadeiro Deus, verdadeiro homem, aquele que se fez homem, é na sua figura, entre aspas, humana, que ele vai realizar uma obra salvífica e vitoriosa, que irá ressuscitar ao 3º dia. Mas esta batalha passará pelo desprezo, pela rejeição. Ou seja, aqueles que mais anunciavam o Messias são aqueles que perseguirão e mais afastarão a presença de Jesus do meio. Ele vai ser desprezado, né? Não será reconhecido. Ou seja, Jesus anuncia-se, apesar dos discípulos não perceberem, como o servo sofredor do profeta Isaías. É essa característica, o desprezado, o homem das dores, o conhecedor de todas as misérias. Em Pedro, que se manifesta de um lado a profissão de fé, se manifesta o que ele esperava desse Messias, que ele acredita e diz que está em Jesus. Ele não aceita. Isso não te acontecerá. Jesus chama, como diz isso, como Pedro diz diante de toda a multidão, diante de todos, a multidão não está aí, Jesus diz para Pedro, né? Sai de perto de mim, vai para trás de mim, Satanás. Quem é Satanás? Satanás é aquele que tem uma pedra de tropeço para aquilo que é a obra de Deus. Satanás é o pai da mentira, aquele que quer enganar. Então Pedro, tentando dissuadir Jesus da sua missão, é aquele que se porta como Satanás, como pai da mentira, com artimanhas da mentira. Meus irmãos, é muito importante. Nós não podemos ficar em Jesus somente com aquele que faz tudo muito bem. Nós não podemos querer esse Jesus assim. Ele completo passa pelo mistério da cruz. A sua vitória de ressurreição vem do amor.
Apesar de Jesus, né, desculpe, o Evangelho de Marcos, eu não só li em duas partes, mas a segunda parte que eu li é a segunda parte do Evangelho começa a segunda parte do Evangelho de Marcos, onde Jesus está mais a sós com os seus discípulos, mas não deixa de dizer a verdade à multidão. Depois que ele tem a cena com Pedro diante dos discípulos, ele vai dizer para a multidão: quem quiser me seguir, quem quiser ser meu discípulo. E tinha muita, além dos 12, tinha muita gente que seguia Jesus. Jesus convida, primeiro, a renunciar a si mesmo. É uma nova mentalidade, né? Você não tem que vir atrás de mim porque eu faço tudo muito bem e vou fazer o bem que você quer. Renuncie a si mesmo, aos seus projetos, para viver o meu projeto. Tomar a cruz, entrar na sua história, é no concreto, na realidade da sua vida, no dia a dia. Né? Em alguns textos diz, tome a sua cruz cada dia e me siga. É história. E perder a sua vida por causa do Evangelho. Em alguns textos também, por causa de mim e por causa do Evangelho. Né? Então, essa é a condição para o discipulado. Todo mundo viu que Jesus faz tudo muito bem. Reconhece nele o Messias, mas agora, o que Jesus quer com a sua comunidade é um discipulado. O discipulado tem que ser vivido em comunidade. E a comunidade de Jesus que segue Jesus tem que viver as suas exigências. Tem que ter uma mentalidade nova. Vamos fazer a oração deste domingo. Ó Deus, vós que criais e governais todas as coisas, volvei para nós o vosso olhar, e para sentirmos a ação da vossa misericórdia, dai-nos a graça de vos servir de todo o coração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muita paz a todos.